Malha Fremas. Olá, no Em Discussão Convida de hoje, a deputada Leci Brandão, do PCdoB, recebe suas convidadas. Carmen Faustino, poeta, escritora, arte educadora, pesquisadora, especialista em história da África. E Patrícia Vaz, que é jornalista, produtora audiovisual, pesquisadora em cinema, que organizaram a coleção Sambas Escritos e que estiveram recentemente na Flip, a 16ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty. Sejam todas muito bem-vindas à TV Alesp. Vamos falar de samba, sambas escritos. Aliás, deputada, fala da sua satisfação em conhecer o trabalho destas jovens, né, que vão trazer para nós aqui, vão beber na fonte desses livros que eu folhei. Não tive a oportunidade de ler todos, mas ainda vou lê-los. E vamos falar de samba, deputado. Aliás, um assunto dileto, né? Olha, eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer, assim, de forma muito profunda, a nossa TV Alesp. Por que isso? Agradeço a Deus e os meus orixás também. Porque, a partir do momento que o povo de São Paulo me deu a oportunidade de entrar nessa casa, pelo voto, a gente descobriu que existe uma TV, né, no estado de São Paulo, e que está, assim, dando, sabe, uma grande oportunidade para o telespectador paulistano e paulista de conhecer pessoas de todos os segmentos. Pessoas que fazem um trabalho muito importante culturalmente, pessoas que constroem coisas, pessoas que têm capacidade, mas que nem sempre têm a oportunidade na mídia, sabe, aberta. Por isso a gente gosta muito das mídias alternativas e principalmente da TV Alesp, porque aqui os parlamentares vêm, falam suas coisas, mostram seus mandatos, mas eles também têm essa oportunidade no plenário, nas audiências públicas, né, nos seminários, enfim, nas comissões. E o povo não. O povo nem sempre tem essa chance. Sim. Então a gente fica feliz e agradecida, porque não é nem chance que vocês estão dando. Vocês estão cumprindo uma missão, uma obrigação de mostrar pessoas, né, que fazem coisas boas e que isso tem que ser mostrado para o povo de São Paulo. Uma estrutura fantástica. Eu parabenizo mesmo a TV e como cidadã. Nem enquanto deputada, como cidadã. Esse é o nosso papel enquanto TV pública, é importante lembrar. Mas a sua saudação às convidadas. Pois é, quero agradecer aqui, a Patrícia, a Carmen, agradecer também, aliás, a Carmen e a Patrícia, né? A Carmen está aqui, a Patrícia, e a Patrícia, exatamente. Porque tem a Maetê também, mas a Maetê está gravidinha e tal, e ela não pode. Mas vai vir numa outra oportunidade aqui, porque... Que quando eu soube dessa coleção de livros, que foi uma coisa que a nossa assessoria, né, a Carla e a Karina, falaram desse trabalho, eu falei, gente, a gente precisa conhecer essas moças. E elas foram lá no nosso Quilombo da Diversidade, né, que é o nome do nosso gabinete, e aí eu fiquei louca, falei, eu preciso levar vocês para serem, sabe, entrevistadas lá na TV Alesp, porque é uma coleção muito importante falando sobre o samba, mas que tem, assim, diversos segmentos, sabe, são coisas distintas. Cada livro tem uma história, mas é tudo sobre samba. E conseguiram 84 depoimentos em todo o país. Tem então, um seu aqui, viu? Esse que eu li, inclusive. Em todo o país. E, por outro lado, tem bastante mulheres também. Sim. Né? Então, entre compositoras, autoras, pesquisadoras, é uma coisa muito rica culturalmente. A gente, que é da Comissão de Educação e Cultura, fica feliz por esse momento aqui. Muito obrigado por vocês terem vindo. Carmen, o que falar também deste congraçamento, né? Deste abraço do mandato da deputada Leci Brandão, da oportunidade de discutir numa emissora pública, falar de samba, de sambas escritos. Agora é a sua vez. Eu fico muito feliz também em estar aqui, principalmente a convite da dona Leci, uma pessoa tão importante para a minha história, né? Enquanto mulher negra, enquanto mulher que vivencia o samba desde a infância, e enquanto cidadã também, né? Para mim é uma honra estar trocando com você, dona Leci, aqui nesse espaço. Quanto tempo obrigada. Você já está na estrada? Aliás, esse nome Faustino, falávamos antes aqui, né? Recentemente o estúdio aqui da TV Alesp recebeu o jornalista Oswaldo Faustino, e agora ela
Veio aqui trazer mais um sobrenome, mais uma vez. Sobrenome. Faustino, parente? Então, eu sempre falo para as pessoas que a gente se batizou primo, né? A gente conversa muito, aí descobrimos que as famílias vieram, né, da mesma região do sul de Minas, assim. Sim, então a gente meio que se batizou, a gente se considera primo, né? Tá. Que é a forma também que que o povo negro tem de ser irmão, né, de trabalhar essa irmandade, né? Sim. A gente pouco sabe da nossa história, né, dos antepassados, né? Então a gente vai criando aí uma nova trajetória. E essa oportunidade de falar para o público da TV Alesp, de uma emissora pública, e mais ainda, a Flip, né? Conta um pouco dessa experiência de estar na Festa Literária Internacional de Paraty. A Flip é um evento que ele é muito importante para a literatura brasileira, né? É um evento internacional, inclusive, né, que abrange, né, escritores de outros países. E para a gente levar a coleção para a Flip foi muito importante do ponto de vista de trazer uma nova linguagem literária, né, que ela não é ainda tão bem recebida, tão bem agregada nesse movimento literário brasileiro, né? Sim. A Flip tem uma programação muito intensa, a programação oficial. Existe uma programação paralela também que acontece, que é intensa também, e a gente fez parte dessa programação, né? Então, esse movimento de ocupação da cidade de Paraty e da Flip, para a gente foi muito importante, né? Enquanto mulheres, né? Enquanto povo negro, enquanto uma literatura que ela nem sempre é valorizada e considerada, né, como a tal, né? A gente sabe aí que tem os grandes cânones da literatura e que eles pouco se parecem com a gente, né? Então foi um movimento de resistência e ocupação mesmo, muito importante para a gente. Patrícia, bem-vinda. Vamos falar dessa experiência. Aliás, eu vou mostrar daqui a pouco as capas, os livros e como nasceu o projeto, né? É importante falar lá do começo, que não é de hoje, né? Nós estamos em 2018, tá desde 2012 ali e tal. Sim. Conta pra gente também a experiência lá em Paraty. É na Casa da Porta Amarela? Como é que é? Casa da Porta Amarela. Casa da Porta Amarela. Conta pra gente. Primeiro agradecer, né, a oportunidade e ter o prazer de dividir, né, essa conversa, esse bate-papo com mulheres tão incríveis, assim, essas irmãs de coração, essas irmãs que a gente vai levando para a vida, como Carmen falou, essa rede que a gente vai construindo de afeto. Esse projeto ele foi idealizado pela Maite Freitas, né, nossa querida amiga e irmã também, que infelizmente não pôde estar presente aqui, mas está de alma e coração. Né? Ele nasceu em 2012 com um projeto chamado Samba Sampa, né, que ele pensava reunir pesquisadores sobre o samba e artistas para falar sobre samba, né, em sambas conversações, no que ela chamou de sambas conversações. Desse projeto, dessas rodas de samba, que tinham esses bate-papos também sobre a história do samba. Eu já até mostrei aqui o primeiro livro, né? Desde que o samba é sampa. Tudo a ver com São Paulo aqui, no caso, né? E aí, nesse projeto, em 2012, também é financiado pelo VAI, na época também, ele VAI quem resultou... é? Você pode explicar o VAI? Explica o VAI pra gente. Porque ela fala o VAI, precisa dar o nome e sobrenome. Sim, é um projeto de valorização da cultura, né, no município de São Paulo. Isso. Né? Em 2012, esse projeto Samba Sampa, com as rodas de samba, ganhou esse edital, e a partir disso também foi produzida uma revista online. Essa revista online reuniu vários pesquisadores, né, que deram origem a uma revista que agora, no ano de 2017, com outro edital, nós conseguimos fazer uma publicação já de 4 livros, em que o primeiro livro é esse que você está segurando aí, o Desde que o Samba é Sampa. Esse, inclusive, com capa de Murilo Taveira. É Isso. Esse? Capa do Murilo O Taveira. Murilo está nesse projeto já desde 2012. Foi ele que fez todo o projeto gráfico da revista online. Tá. E aí a gente achou interessante, claro, chamá-lo novamente para produzir esse número 1 da coleção. E como foi prospectar, buscar elementos para colocar aqui no escrito, né? Porque o samba a gente já conhece, aliás, de muito tempo, né? Sim. Vamos falar um pouco do início do samba, o samba paulista, o samba da Barra Funda, Sim. do Brás, do Bexiga, não é isso? Isso. Esse primeiro livro... Da Casa Verde também, não? A gente vai falar de tudo. Daqui a pouco a gente chega lá na Zona Sul, tá? Estou falando lá dos primórdios. Então, a ideia inicial desse projeto, então já em 2016, ele começa com a ideia de reunir 4 livros, né? De pensar 4 livros, 40 autores. E esse primeiro livro já falando sobre a história do samba no estado de São Paulo, Sim. né? Que é o Desde que Samba é Samba.
E aí a ideia era juntar 40 escritores. Não só escritores, mas artistas ou pessoas que pudessem falar sobre o samba, né? Só que a coisa foi, né, se agigantando. A gente, nessa pesquisa, que Maitê já tinha começado a levantar, ela foi vendo e conversando conosco também, que tinha muita coisa para se falar sobre samba, e a gente foi reunindo, a ponto de chegarmos com 84 autores. Olha, aqui eu pego na página 23 do primeiro livro, Morro da Casa Verde, a Dona Irã Barbosa. Silêncio é madrugada, no Morro da Casa Verde a raça dorme em paz. Lá embaixo os meus colegas de maloca, quando começa a sambar, não para mais. Esse é o espírito do samba, deputada Alessi Brandão. Ou seja, aquele agito, aquela agitação que começa e parece que não tem hora para acabar. Com certeza, porque se você observar, a maioria dos compositores de samba, principalmente esses que são oriundos das escolas, né, que tem ali a comunidade no bairro, tem uma linguagem muito simples, é uma linguagem do coração, né? Haja visto, vou ter que dizer, porque eu sou da Mangueira, Cartola. Cartola é um homem simples, né, um trabalhador, e que escreveu coisas que suas letras são discutidas nas universidades. Sim. Entendeu? Então é diferente. O samba tem essa marca, né? Martim já sempre disse isso, que o samba é a música da alegria. E a gente acha que o samba ele agrega, ele aproxima, ele traz uma outra coisa. Um sambista, quando chega num lugar, não precisa ser necessariamente no lugar de samba, não. Qualquer ocasião, qualquer lugar, ele levanta o astral, né? E é muito importante que vocês tenham convidado também compositores, cantores, quer dizer, tem Fabiana, tem Ney Lopes, tem o Tê Caçula, tem muita gente legal, né? Então é uma coisa muito legítima. Por isso que a gente ficou interessada nesse assunto e eu acho que todo mundo tem que ler esses livros. Carmen, explica pra gente também desse espraiamento, né, pela cidade, aliás, pelo interior. Falávamos antes da gravação do programa das cidades também do interior, não é? Quando o samba vai para Campinas, para Jundiaí, vai seguindo os trilhos da ferrovia, vai para todo o interior. Tem um samba caipira também? Isso, samba caipira, samba rural, né? Quando a gente começou a pensar o projeto, a nossa ideia era ficar só em São Paulo, só na cidade de São Paulo, né? Mas não há como, né? O samba escapa pelo vão dos dedos. E aí nas conversas, nas descobertas, a gente falou assim, gente, vamos abrir essa possibilidade, porque o samba, ele tá para muito além do que a gente percebe muitas vezes, né? Sim. Então aí veio muito também, principalmente no primeiro livro, né, que é os sambas que foram criados, né, e são ainda fomentados nas cidades do interior de São Paulo, né, o samba rural. Então a gente não limitou, a gente na verdade não conseguiu, né, limitar, assim. Aí chegamos nesse número de 84 autores e com gente que ficou de fora ainda, né, porque também a gente pensou, né, a gente tinha um recurso também que não dava para a gente abrir mais que isso. Sim. Mas a ideia é que a gente continue, né, esse projeto, que a gente continue fazendo essa pesquisa sobre samba e continue trazendo mais essas narrativas, essas histórias, né, do samba que é tão próximo da população brasileira. Assim, a gente sempre fala que não existe uma pessoa brasileira que não tenha vivenciado em algum momento o samba na sua vida, né, seja na família, numa festa, em algum espaço. O samba está muito próximo do nosso povo. Assim. Além de São Paulo, tem Rio, né? Tem Bahia. Isso, tem Rio, Bahia e tem Amapá. Até o Amapá. Até o Amapá. E Piauí, né? E Piauí, que a parte é piauiense, né? Maravilha. Ela também escreve pro livro. É como eu já cantei em Teresina, eu sei que... Por isso que eu digo que o samba é realmente a marca do Brasil, porque, graças a Deus, nesses meus 43 anos de carreira, eu cantei em todos os lugares do Brasil. Para dizer que todos, eu não cantei em Fernando de Noronha, e não cantei na Ilha de Marajó. O resto eu cantei em todos os lugares. E Carmen, ainda sobre esse samba paulista, brincávamos antes do início da gravação do programa, fazendo um paralelo com o futebol e os campos de várzea no passado. Foram engolidos pela indústria imobiliária. Sim. Então a gente pode falar que a várzea estava desaparecendo e praticamente se recriou as quadras que são alugadas, né? As quadras com grama sintética. Então aquele nascedouro de atletas que eram peneirados aí na várzea praticamente desapareceu. Agora são escolinhas de futebol. Bom, e no caso do samba, ele também não sofreu com a verticalização da cidade, com o desaparecimento de espaços dedicados? Sim, sim. Acho que esse impacto ele é social, né? Então ele abrange também a cultura, né? E a cultura do samba.
Mas eu acho que o samba tem esse poder de se reinventar e se ressignificar e construir novos espaços, né? Então, eu sou da Zona Sul, né? Então, uma região onde existem muitas comunidades de samba. E o samba que acontecia no campo de várzea, antigamente, hoje acontece na rua, acontece nos bares, nas casas de cultura, nas praças, né? Já tivemos Então, oportunidade de trazer o Grajaú aqui para falar de samba, né, o deputado? Pagode da 27, né, que é Aí, um pagode que tem uma história muito bonita na região. Então, eu acho que conforme foi acontecendo nessa verticalização, né, das comunidades, né, o samba também teve que se organizar ali para poder resistir como sempre resistiu, né? Então, na Zona Sul principalmente, mas nas demais regiões também, os sambas de comunidade, eles resistem sim, acontecem. Vigorosamente, mensalmente ou semanalmente, né? É. O próprio Samba da Vela, né, que tem uma história tão rica, né, com o samba de São Paulo e resiste lá na Casa de Cultura de Santa Amaro. E nos bairros mais afastados, as rodas de samba ainda acontecem aos finais de semana, acontecem às vezes durante a semana também e periodicamente, né? Então, é só procurar aí nas periferias que E o samba tá espaço lá. do artista, o espaço do compositor, ele também aparece? Tem uma nova geração aí? Tem uma nova geração, sim. Tem comunidades de samba que elas trabalham exclusivamente com novos compositores, né, dona Alice? Exatamente. Que elas fazem esse trabalho de convidar novos compositores, de divulgar esses novos artistas sambistas que estão chegando aí e que muitas vezes acabam não tendo um espaço midiático, porque a vertente de samba que ele traz não é uma vertente que é comerciável, né? A gente tem uma mídia que vende um modelo de samba, só que a gente entende o samba como uma vertente que é muito manifestação, plural, né? Uma coisa muito maior. e a mídia limita muito, né, essa cultura. Então, acho que essas rodas de samba são muito importantes nesse aspecto também, em divulgar esses compositores que a mídia não agrega, né? Quer comentar, deputada? Nós temos não é um dicionário, é um informativo em termos de um livrinho pequeno, com endereço, nome, né, das rodas, das comunidades de samba que existem em São Paulo. São muitas, tem 60. Agora, a gente, se Deus quiser, se conseguir fazer a próxima edição, acho que virão muito mais. Mas o que eu acho fundamental é que essas pessoas não têm apoio, não têm recurso de governo, não tem absolutamente nada. É uma coisa feita de forma voluntária, em que as pessoas se reúnem ali, como ela disse, muitos jovens mostrando seus trabalhos, né, suas músicas, e o povo vai lá, porque não precisa pagar ingresso. É uma coisa que isso qualquer também faz pessoa toda a pode diferença. comparecer. Tem o fator econômico, porque naquele lugar, por exemplo, tem sempre uma tiazinha e tal que faz um caldo, ou faz um pastel, uma empadinha para vender, que isso é legal. Movimenta a economia local. Movimenta a economia local. Então todo mundo fica feliz, todo mundo come muito bem, né? Porque essas pessoas só fazem coisa gostosa, temperada, e tem o detalhe de você fazer a manutenção da cultura popular, né? Porque isso aí está fervendo nas comunidades, cada dia aparece uma comunidade diferente, inclusive fala-se muito nos blocos de carnaval, mas na verdade quando você vai ver a mídia, só tem os blocos dos famosos, de uma elite e tal. Mas tem bloco na periferia. Tem um monte de bloco sendo criado nas periferias. Que não tem a mesma visibilidade. Exatamente, a gente precisa ver isso. Como eu digo, eu não tenho nada contra quem quer que seja, Jorge. Eu só defendo que haja um olhar, um foco para a cultura popular, que haja um foco para a periferia, porque ninguém tem interesse nisso. E aí começa a aparecer um monte de gente que inventou e que é o dono da bola naquele momento, e na verdade não é aquela pessoa, é uma outra mulher ou um outro homem, entendeu? Simples, pobre, entendeu? Que é o responsável por aquele acontecimento, mas não é visto. Aí a gente tem a Lespe aqui, né? Pois é. Aliás, vamos falar, Patrícia, sobre o projeto em si, das dificuldades. Parece que tem um caminho das pedras aí, né, para se alcançar, as leis de incentivo, os editais. Fala um pouco para a gente do início aqui, como foi buscar, né, recursos. Nós tivemos a sorte de ter o projeto aprovado, né, pelo programa, pelo VAI, o VAI 2,
né, que ele incentiva projetos que já têm uma trajetória. Isso é muito importante, porque você pensa a continuidade das ideias, né? Muitas vezes tem projetos que são incríveis e que eles acontecem, mas eles não têm como se desdobrar, não tem como ter continuidade. Então, um edital que permite isso, né, ele ajuda a criar toda uma cadeia produtiva, né? Sim. E pensando também na profissionalização dessas pessoas, né? E de tornar viável também, porque assim, a gente tem uma ideia, a gente vive de arte, mas a arte também vai pagar aluguel, por exemplo, né? Essa ideia do artista trabalhar por amor, né? Lógico que a gente coloca amor nas nossas coisas, mas existe uma vida prática também que precisa ser valorizada. Contas a pagar. Contas a pagar. Contas a pagar. Isso, Sim. e é importante pensar nessa valorização do profissional, né? Então, assim, a gente teve a sorte de conseguir esse edital, né? Mas a gente sabe de inúmeros escritores, de inúmeros poetas, e que também estão aí correndo atrás, mas que, enfim, os editais são limitados, a quantidade de pessoas selecionadas também é limitada. Né, o mercado editorial também, a gente tem uma dificuldade, como a Carmen até pode falar um pouco melhor do que isso, que ela é uma escritora, pensando na visibilidade dos escritores negros, né? Não é à toa que a gente tem um recorte muito específico e foi pensado simbolicamente e politicamente em quem são as pessoas que estariam aqui. Sim. Que são 90% de mulheres negras. Mulheres negras. Para falar sobre o samba. Nos sambas escritos, a voz feminina, a voz da mulher negra. Exato, pensando nela como protagonista das suas histórias, né? Não só relegada ao espaço de quem está atrás da roda. Tem essa ideia da produção da roda, de quem organiza, mas ela também como compositora, ela também como cantora, né? E esses vários espaços onde a mulher negra está presente e que é silenciado e invisibilizado também. As redes sociais ajudam hoje em dia, elas disseminam, elas conseguem juntar todos esses talentos. É importante que se diga também, porque no passado não se tinha isso, era mais o boca a boca, né? Hoje, e quando você me fala de um projeto, um programa de valorização de iniciativas culturais, esse programa vai e abraça essas iniciativas ou essas iniciativas precisam buscar esse programa, se identificar? Qual é um caminho de uma mão dupla, vamos dizer assim? Sim, eu acredito que sim. Tem muito diálogo, né? O ideal também é que eles pudessem ter mais, assim, mais selecionados, né? Sim. Que ele tenha uma continuidade, né? A gente sabe que teve uma diminuição de verba do programa da gestão anterior para essa. E isso é muito complicado para os artistas, né? Porque diminui a quantidade. Isso quando se fala em cultura, hein? Que tem verbas residuais nos orçamentos. Já é o mínimo do mínimo. E quando fala que vai cortar mais um pouco... A gente até brinca, é a perfumaria do orçamento, né? Tá tudo ali, a gente bota um perfuminho que é a cultura. Então isso diminui ainda mais, né? Restringe ainda mais esses espaços. Esses espaços não, perdão, essa ocupação desses espaços pelos artistas, não só paulistanos, a gente está pensando também no contexto geral. Só para fechar esse bloco, depois a gente vai falar dos demais livros, mas eu queria que você falasse um pouco da repercussão e da autoestima de quem está aqui retratado, essa capacidade de levar para adiante. A gente sabe que o projeto foi muito além da cidade de São Paulo, né? Ganhou o estado, ganhou o país, agora com a Flip ganhou o mundo, né? Conta pra gente, Patrícia, nesses 2 minutos, só para fechar esse bloco, qual foi a receptividade do projeto? Olha, tem até uma história curiosa e rápida para falar sobre Leci. Nós mandamos os convites para vários escritores, assim, que a gente já sabia, pesquisadores, pessoas que a gente sabia que poderia escrever sobre samba. E a gente não estava tendo essa resposta, né? Deu uma aflição. Porque a gente tem um tempo específico para o cumprimento de todo o projeto, né? São 10 meses, então você tem que produzir uma coleção, assim, teria que produzir todo esse trabalho em 10 meses. E aí, a Leci tem que entrar, obviamente, aí mandamos o e-mail para a Leci, foi super querida e respondeu e mandou o texto. Gente, depois disso, não sei, abriu aí uma porta, o universo se abriu e as pessoas começaram a mandar e responder muito rápido os e-mails e a gente pensou, já que Leci abriu essa porta, vamos abrir também, não só para o estado de São Paulo, mas para o Brasil inteiro. E aí saímos mandando convites e a mulherada foi respondendo e foi uma coisa incrível, a ponto de nós chegarmos a 84 autores e aí teve um momento que a gente, não, agora vamos deixar para uma próxima edição. Eu preciso ouvir só a deputada para mostrar para a gente qual é a chave que destrava todas as portas aí, deputada. Pois é, porque a gente quando recebe uma coisa que você vê que tem, sabe, transparência, é uma coisa cultural, uma coisa séria, principalmente quando parte de mulheres, né? Sim. Porque o empoderamento das mulheres é uma coisa ampla hoje, nós estamos tentando colocar tudo.
Posso cantar um pedacinho de um samba? Por favor, Que tem a ver- deputada. Elas nem conhecem. Chama-se Ele, o Compositor de Samba. Está no LP lá dos anos 70, que diz o seguinte: todo final de semana ele vai cantar na roda de samba. O seu recado não engana, é um partido alto desse negro bamba. Todo mundo gosta dele, dita o nome dele, é uma sensação. Mas ninguém sabe que o bolso dele está sempre vazio, não tem um tostão. Essa é a primeira parte, isso, um né, dia eu te dona canto o Alice? resto. Aliás, a gente vai para o próximo bloco com muito mais samba e samba escrito no Em Discussão Convida. Voltamos em instantes. Estamos de volta no Em Discussão Convida, hoje com a deputada Leci Brandão, do PCdoB, e as suas convidadas, Carmen Faustino, poeta, escritora, arte educadora, pesquisadora e especialista em História da África, e Patrícia Vaz, jornalista, produtora audiovisual e pesquisadora em cinema, que estão falando aqui sobre os sambas escritos, a coleção Sambas Escritos. Aliás, eu já vou direto para os dois livros seguintes, e eles trazem expressões que eu mesmo, como jornalista, não conhecia. Dissembas e macembas. Qual das duas vai me explicar a diferença do que vem a ser dissembas e macembas? Eu sei que o samba vem de semba, que é umbigada, mas dissemba e macemba eu nunca tinha ouvido falar. Me ajudem aí. Carmen. Então, o livro 2, né, que chama Sambas e Dissembas, esse é o livro onde a gente traz autores, né, de outros estados, né, para escrever sobre essas vertentes do samba, né. E o Dissemba é essa pluralização, é essa ideia de um universo para além do que a gente, né, conhece, né. Então, Sambas e Dissembas é essa ideia de difusão, né, das vertentes do samba, que é o título do livro número 2. Aliás, explica pra gente dessa diversificação. Quando eu falei no primeiro bloco sobre o samba rural, isso já é uma diversificação do samba? Isso, o samba, eles são inúmeras vertentes, né? E essas vertentes têm uma relação muito próxima com o território, né? Com a região, com a construção daquele lugar, assim. Então, essas vertentes do samba, né, que aqui em São Paulo, né, a gente tem as escolas de samba, tem as comunidades de samba, tem bloco de carnaval, né, quando a gente abre para o país, assim, então Sim. é um universo imenso, assim, de vertentes e de diversidades que o samba agrega, né, então desde o samba reggae de Salvador, o marabaixo, né, que é lá do Amapá, o samba de coco, o samba de roda, o samba de umbigada, o jongo, né, que também não deixa ser uma vertente do samba. O pagode. O pagode, né, o pagode que ele é muito forte, muito presente nas periferias daqui de São Paulo, né. Sim. Então é essa diversidade aí que a gente tenta trazer um pouco nesse livro, no segundo volume. Eu vou perguntar para Patrícia, mas o samba de resistência, aqui na página 89 tem o samba pé de passagem, uma trajetória de resistência cultural. Querido, Tem a assinatura do querido Moisés da Rocha, é. que já esteve várias vezes aqui na TV Alesp. Fala um pouco deste samba de resistência, esse que é o sobrevivente também. Conta pra gente, Patrícia. O Moisés, né, esse querido, assim, ele é a própria representação dessa resistência por estar tanto tempo no ar, né, na rádio, falando sobre samba, né, e não para de chegar coisa nova e de coisas para se falar, porque a gente pensa no samba para além do gênero musical, e é isso que a gente quer trazer aqui nessa coleção. E o Moisés fala muito disso também, né, do samba que pede passagem, de um samba que é trajetória, de um samba que tem um caminho muito longo percorrido, né, que vem de uma ancestralidade, né, de uma memória, de uma afetividade que é intercontinental, né? que tem nosso continente, mas para além dele, África. E Moisés é um querido, assim, que aceitou esse convite. E engraçado é que, vou até pedir perdão, vou contar aqui, Moisés, rapidinho, que Moisés falou que, olha, gente, foi uma dificuldade muito grande para escrever. Nossa, escrever sobre mim, porque é a questão da oralidade, né? Ele tem essa força da voz e falar sobre... Ele, olha, mas escrever foi difícil. Mas são 40 Mas tá anos. aqui. Aliás, eu pego um trecho da fala do Moisés. Ele disse que nesses 40 anos na Universidade de São Paulo, na Rádio USP, tive a felicidade de testemunhar e ser um dos grandes agentes transformadores sociais na história da expressão maior da nossa cultura popular, o samba.
com o advento do movimento que passou a ser conhecido e divulgado como pagode de fundo de quintal. Deputada Alessi Brandão, conta um pedaço dessa história também aí, viu? Pois é, porque eu tive algumas discussões aí, porque eu penso, não, pagode, eu digo, gente, pagode não é gênero musical, não, pagode é festa. Pagode porque é festa, eu me lembro é alegria. que eu era pequenininha e o pessoal da família, domingo, vamos fazer um pagode aqui em casa. O que era o pagode? Uma galinha com macarrão, que a gente comia domingo, né? Galinha e macarrão, e todo mundo tinha vitrolinha, todo mundo tinha uma vitrola, um toca-disco, alguma coisa. Aí punha lá os discos, né? Vinil, 78 rotações, aquele pretinho pequeno, né? Sim. E a gente dançava junto, cantava, era desse jeito, a gente fazia festa em casa. Tanto é que tem uma história aí, a primeira é Jamelão, cantando um samba que era, o samba é bom assim, para mim, o samba é bom quando é cantado assim. Isso foi uma gravação do Jamelão, não sei nem que ano, 50, bom, no final, uma pessoa fala assim, Jamelão, o pagode tá legal. Tá aí, Tem a outra questão, ao registro aí. Paulinho da Viola. Domingo, lá na casa do Vavá, Vavá. teve um tremendo pagode Que você não pode imaginar. Né? Provei o famoso feijão da Vicentina. Então, o pagode já vinha lá. Aí, de repente, não sei, os intelectuais da mídia, sei lá por quê, resolveram falar que, não, agora é o pagode, vai cantar samba, né? Vai cantar pagode. Bom, a gente conhece samba. O pagode passou a ser uma coisa de um gênero mais leve, mais light e tal, de amor, né? Tanto o pessoal dizia, não, porque eu falo saudoso, Almi fica falando daquele negócio, aquela boca ascendente que eu beijava, e agora não, agora o cara fala, meu amorzinho, não sei o que, te amo, bababá. A gente gosta de amor, mas você fazer um trabalho somente desse jeito ficou um pouquinho complicado. Sim. E como eu sou madrinha de um monte de grupos, né, não só em São Paulo como no Rio, o Brasil inteiro tem afiliado, eu falei para eles, faça um pagode, esse ritmo aí que vocês estão falando, mas bota também um pouquinho de consciência, traz recados sociais, de realidade faz umas das letras pessoas. bonitas, que é interessante também, as pessoas vão gostar. Né? Deputada, mas o pagode tá dentro do bolo. A senhora está citada aqui também na página 96, dentro desse artigo escrito por Moisés da Rocha, que ele fala da caravana. Sim, Caravana sim. que contava com nada mais, nada menos que o jovem experiente internacionalmente Oswaldinho da Cuíca, além de músicos, vou citar alguns aqui só para a senhora reavivar, em Branca de Neve, Mário Sérgio da Vai Vai, Tobias do Camisa Verde, Bateria Mirim do Casa Verde, sob o comando do Mestre Divino, Zé Barbeiro, 7 cordas, Milton Mori, Cavaquinho, Fred Prince, percussão, entre outros. E os aí vem Zeca Pagodinho, Juvelina Pérola Negra, Alessi Brandão, Mestre Marçal, Boca Nervosa, Alfredo Careca, Tobias da Vai Vai, Eliana de Lima, Dona Ivone Lara, Mestre Talismã, Silvio Modesto, Murilão da Boca do Mato, Toniquinho Batuqueiro e tantos outros, deputada. Só para matar a saudade da caravana, né? Olha Muitas isso. celebridades aí que, inclusive, já estão no céu. Já estão no andar de cima. Mas, Carmen, conta um pouco também desse achado, né, de ficar buscando e selecionando na memória para que não se perca, né, o registro, as raízes do samba é importante, né, para essa nova geração que está aí, né? Isso é verdade. Eu acho que para falar um pouco de memória, acho que eu posso falar desses dois, do terceiro e do quarto livro, né, onde a gente Eu vou mostrar também a capa aqui do Macembas. Isso. Me ajude a corrigir. Macembas de Alodês, né? De Alodês, vozes femininas em roda. Em roda, né? Então, Macembas é essa ideia da roda, do circular, né? E Alodês são as Iabás, né? As mulheres deusas orixás, né? Então, a gente trazer essas mulheres, essas deusas em roda para falar de samba também. E quando a gente pensou em priorizar a escrita da mulher negra, a gente pensou justamente nisso, em fortalecer essa memória do samba e dessa presença feminina que ela é tão forte, né? Então, desde o começo, lá nos quintais, né? No quintal da Tia Ciata, né? Que as rodas de samba começaram a se organizar como a tal, né? Sim. E esse protagonismo, ele é invisibilizado, né? Como a gente já falou muito aqui. Então, quando a gente pensou em convidar mulheres, né? Principalmente mulheres negras, para escrever sobre o samba, para resgatar essa história, para trazer luz para essa história do samba, que ela é feminina, né? Que ela é de resistência e que é de luta, né? O samba, eu entendo ele como
uma vertente que é para além do entretenimento e da diversão, né? Para mim, samba é produção de intelectualidade, é resistência, né? A gente tem sambas que ensinam pra gente a história do nosso país, a história do povo negro, né? E isso é produção intelectual, né? Isso é estudo, né? E trazer essa ideia para uma coleção de livros, né? Pensar nesse mercado editorial, que é um mercado que ele é excludente, que ele não dá espaço para as mulheres negras, né? Então, a gente fazer esse caminho contrário aí e colocar o samba também como uma produção literária, uma produção acadêmica e como uma produção social e de luta mesmo. E como esse livro traduz, além do samba escrito também, a questão do corpo e da mulher negra. Parece que tem alguns escritos aqui que falam muito disso aí. Busca de tradições, mulheres negras e suas trajetórias. Fala um pouco sobre isso aí. Rainhas e princesas negras. Isso. Tem tudo no livro, hein? É pensar a mulher negra como... Uma pessoa que vivencia o samba, não só pela voz, né? Então não só por uma composição, mas é um samba que ela traz no corpo, né? Que ela traz na oralidade, traz no corpo, que ela vivencia no seu cotidiano, né? Se a gente pensar nas mulheres que fazem o samba, então são desde as compositoras e cantoras como a Dona Alessi, até passistas, né? Sambadeiras, coureiras, as mulheres, as matriarcas, as pastoras, né? Então é o samba vivenciado de uma forma completa, né? E a mulher negra está muito presente e ela faz parte dessa construção. E para não dizer que são só mulheres negras, aliás, a diversidade, né? Isso é importante falar, né, Patrícia? Aliás, eu vejo aqui também Aracide Almeida, hein? Olha, deputada, foram buscar o samba em pessoa e outras minhocas mais. Marilda Santana é quem escreve. Fala um pouco também dessas outras mulheres todas. Aqui tem um universo feminino completo, né? Claro, com o protagonismo das mulheres negras, todas bem... Ali podia ter muito mais, né? Você falou de 84, né? Autores e autoras, 84 autores. Vocês já estão buscando mais, né? É importante. Vamos falar sobre isso também, Patrícia? As mães de samba, do axé, olha aí, a seata de Oxum, as tias baianas paulistas. Tias baianas paulistas. Conta como foi buscar todo esse conhecimento e elas estão aí ainda, né? Inclusive nas rodas de samba. Sim. A gente teve nós criamos uma rede, na verdade, né? À medida que nós fomos conversando com esses escritores, falando das possibilidades de temas que seriam abordados na coleção, e aí vieram esses nomes, né? E aí, nisso, a gente tem umas consultorias incríveis, né? Que a gente foi... agregando, como a Claudinha Alexandre. A Claudinha tem um dos primeiros textos desse livro, né? A Claudinha Alexandre é uma pesquisadora do samba, da história do samba. E aí ela fala dessas tias, né, dessa ancestralidade, dessa afetividade envolvida na construção do samba, como a Carmen falou, das tias baianas, né, que migraram da Bahia para o Rio de Janeiro, e lá elas montaram todo um campo afetivo mesmo, a roda como esse lugar de afeto, de acolhimento, né? Sim. Eu como migrante, né, vinda do Piauí... Aliás, fala do samba do Piauí também, viu? Então, eu já chego nele. Entendo muito a importância desse acolhimento quando você chega numa cidade, né, principalmente numa metrópole, né, independente de ter sido um século atrás ou agora como Tia Seata quando chegou, né, no Rio de Janeiro. É muito importante quando você encontra esses espaços de acolhimento, né? E a Tia Seata resgata isso, ela traz isso. Os filhos baianos que chegavam e aí se reuniam na casa dela, não só da Tia Seata, como tantas outras mulheres, como a gente pode ver na leitura desses textos, né? Foram muitas as tias baianas. Né? E aí vira esse lugar de acolhimento, em que a música reúne todo mundo, a reza também, a gente precisa falar também o quanto é importante, o candomblé tá ligado, né? A religiosidade e... É intrínseco, sim, uma inseparável. Coisa a outra. Sim. É inseparável. As batucadas estão ali, estão presentes desde sempre. Por isso que a gente a gente fala do samba para além do gênero musical, ele é uma manifestação cultural, identitária, de formação do povo brasileiro mesmo, né? Desses encontros que acontecem no samba, nos cultos, né, na religião. E aí essas mulheres estão aí desde sempre, né, trazendo seus filhos. O Geraldo Filme, né, daqui de São Paulo, fala muito da mãe dele, da importância da mãe,
quando ele para ir para o conhecimento dele do samba. Era a mãe que levava para o festival de Pirapora, não é festival de Pirapora. São Jesus de Pirapora. Bom Jesus de Pirapora. Era ele que levava, né, para a quermesse de lá, e havia uns barracões próximos ali em que os negros se reuniam para cantar e dançar. E foram ali, e ele tem um dos sambas que ele fala sobre, vários sambas, aliás, que ele fala sobre isso, e dessa trajetória de vida que está ligada ao samba também. Que né? coisa linda. Quando ela fala na questão do acolhimento, desculpe, eu me lembrei que tia Seata, na verdade, acolhia e protegia os sambistas ali na Praça 11. Porque a polícia perseguia quem era do samba, entendeu? Então, o que eles faziam? Eles iam para a casa da tia Seata, que era um lugar religioso, para todos os efeitos, nós estamos aqui, né? Tem o batuque, mas é religião. Tem reza, tem tudo. E é uma coisa muito interessante essa questão da tia Seata protegendo o E o povo papel do da samba. mãe, deputada, como fica? Essa era a mãe, era a mãezona, era a mãe de todos ali, né, que chegavam. E aí, eu vou até aproveitar para dar uma resposta a alguns críticos na época que eu comentava carnaval. Olha, se vi toda hora pedindo a bênção, mas eu tenho obrigação de pedir a bênção quando passa a ala das baianas. Porque as tias baianas são as benzedeiras, elas que fazem a comida, elas que enfeitam, elas é que descobrem quem é o protetor da escola. Tudo isso foram as baianas que fizeram. Então, quando essas senhoras passam, eu sempre chorei, sempre me emociono, porque baiana e velha guarda, por que velha guarda? Porque a velha guarda tem muitas senhoras baianas que atingem uma determinada idade, não dá mais para, né, destilar como baiana, e vem na velha guarda, sabe, daquela coisa de altivez, que tem que ter altivez, velha guarda tem que ser altiva, né? E tem que pedir bênção também, senhor. A gente pede bênção a todas essas pessoas. Então, muito legal essa abordagem que vocês fizeram, porque essa coisa dessas nega véia, como a gente chama no popular e carinhoso, né? Olha nas nossas nega véia aí. Tem que ser dessa forma. O Brasil precisa respeitar essas pessoas. Só pela passagem aqui, o último título do Samba Escrito, Samba em Primeira Pessoa. Pode falar sobre esse livro também, a Samba em Primeira Pessoa, Patrícia? Aliás, já vamos pensar numa rodada de considerações finais, o tempo urge. Por favor, Patrícia, nesse último tomo aqui da coleção Sambas Escritos. Cada livro desse, ele traz um tema, né? E o Samba em Primeira Pessoa, ele é o resultado de uma série de oficinas que também estavam nesse projeto, né? Esse projeto, ele tem três vertentes. A publicação da coleção de livros, né, desses 4 livros, a realização de rodas de samba com conversações, que são as sambas conversações, em que a gente já reunia pesquisadores e artistas numa roda de samba, e junto oficinas de canto e escrita, né, sobre memórias do samba. A Carmen foi a organizadora dessa oficina linda de escrita, né, e a gente contou também com a participação da Bianca Santana, que é uma escritora e jornalista, que também facilitou essas oficinas de escrita. Oficinas de canto e escrita. De canto e escrita. Luana Baiô, que é a nossa parceira incrível, uma cantora maravilhosa. E aí nós reunimos nessas oficinas cerca de 30 mulheres, não foi isso, Carmen? 30 mulheres para falar, para escrever sobre as suas memórias do samba. Cantar quem somos, escrever quem fomos e muito mais. Exatamente. E aí resultou num capítulo especial desse livro, né, só com textos produzidos a partir dessas oficinas. Tem nomes aqui, hein? Bruna Magno, estou lendo alguns, Bianca Chioma, Ana Paula Marcelino, Agnes Reis, Adriana Souza, Bianca Santana, todo mundo colocando as suas impressões, suas digitais aqui, né? Sim. Por isso que é em primeira pessoa. Mas quem quiser ter contato com a obra, já vamos pensar no serviço também. Vocês têm pretensão de ampliar, já que o mundo do samba é um universo muito maior do que o que está aqui registrado. Primeiro, Carmen, vamos falar e já pensar numa rodada de considerações finais, Carmen. Então, nossas ideias agora são, a gente quer levar essa coleção para o máximo de pessoas possíveis, assim, Sim. E também acessar os diversos espaços, né, então, vir aqui também é importante para a gente muito nesse aspecto. Voltar aqui à TV Leste, trazer também, mais gente. E a gente pretende dar continuidade a esse projeto, né, porque a Patrícia falou no começo, né, que a gente começou a convidar pessoas e todo mundo começou a se interessar e pessoas ficaram de fora, né, e desde que a gente lançou a coleção,
coleção e que a gente está ainda nos espaços, as pessoas procuram a gente para falar que querem escrever, que também tem uma história, Qual é o que tem uma endereço? composição. Dá o endereço. E que quer participar, né? Então a gente quer continuar com esse projeto, quer lançar outras coleções, quer continuar falando sobre o samba para agregar bastante, né? A gente comercializa essas coleções pelo um site, né? A gente tem uma editora parceira, né? Que foi a editora Pollen. A editora Pollen. Isso, então, Pollen Livros, né? Procurar lá na internet já aparece, então a coleção está à venda lá. Ou acompanhar a gente pelas redes sociais, né? As redes sociais, ela ajuda muita gente nesse aspecto, né? Porque a gente divulga o que a gente está fazendo, os lugares que nós estamos, né? Então a gente tem uma página que chama Samba Sampa no Facebook. Samba Sampa. Isso. No Facebook, No Samba Facebook, Sampa. Isso, Samba Sampa. Então lá as pessoas conseguem acompanhar, de repente, os próximos lançamentos, então aonde a gente vai estar levando as coleções, né? Quem quiser fazer uma compra direta, né, da coleção, ou quiser ir lá ouvir um pouco das histórias, né, que estão nesse livro. E tem o nosso e-mail também, que é sambasampa9, número 9, @gmail.com. Né? Então, pela Pollen Livros, né, ou pela rede social ou por e-mail, as pessoas conseguem aí Alcançar os sambas escritos. essa literatura aqui. Muito bem. Patrícia, o que faltou dizer? Vamos falar sobre a coleção, desse trabalho envolvente e outros braços que estiverem dispostos a colaborar também, como podem alcançar. É importante a gente falar que esse projeto tem na sua principal vertente a ideia de difundir o samba, né? Que mais pessoas possam pensar o samba, cantar o samba e ler sobre o samba também. Sim. Porque isso aqui é um registro muito importante. Imaginar que na Biblioteca Nacional a gente vai estar registrado. Existe lógico que a gente não consegue abarcar toda a história do samba, não é isso. Mas, como a Alessi foi para nós, vai abrir caminhos. Né, para que mais pessoas possam ter acesso a escritores e pesquisadores que têm samba, que pensam né, que estão estudando samba e para difundi-lo. E uma coisa que a gente também não abriu mão foi de distribuí-lo gratuitamente também. Esse livro está sendo vendido, mas ele também já foi distribuído para todas as bibliotecas e centros culturais daqui de São Paulo, para que as pessoas possam ter acesso. Né? Quem puder comprar, compra. Quem não puder, vai lá e vai encontrar a sua coleção e que puder fazer um bom uso dela e disseminá-la por aí, né? Muito bem. Parabéns. Muito Deputada, obrigada. agora a saudação final aí às convidadas, o que faltou dizer. Aliás, já deixa até o convite para que elas voltem outras vezes para falar de samba, Não, né? com certeza. Patrícia, Carmen, dei também um grande abraço na Maitê, né, que eu já tirei a minha foto principal com ela. Bom, eu posso dizer hoje assim, eu quero terminar esse programa dizendo que eu estou muito feliz. Estou muito feliz porque eu consegui realizar esses sonhos de trazê-las aqui. Agradecer muito a minha assessoria, né, a Carlinha, a Carla Nascimento e também a Karina Franco. Porque assim, Jorge, sem assessora, talvez eu não tivesse conseguido muita coisa nesses meus 2 mandatos. Sim. Porque eu tenho muita responsabilidade, muito compromisso, mas tem coisas que eu não consigo pessoalmente, né, dar cabo. E elas correm atrás, vão lá, eu digo, olha, por favor, vai atrás, traz aqui. E elas estão fazendo isso de forma muito, muito, muito bonita, muito consciente, sabe, muito transparente. Então eu sinto que o meu currículo parlamentar, ele fica mais enriquecido também a partir de hoje. A partir, sabe, desse momento de trazer 2 mulheres... Todos os nossos, viu, deputada? Todos os nossos feliz, currículos ficam melhores. E agradecer mais uma vez ricos. a TV Alesp por essa oportunidade. E sempre que a gente tiver uma luz, sabe, que nos oriente, que nos traga mais conhecimento, que possa enriquecer a cultura popular, e eu sou uma pessoa oriunda do samba, eu vou ficar muito feliz, muito grata, e dizer que vocês também são referências para outras meninas, para outras mulheres, entendeu? O empoderamento da mulher tem um monte de coisas, e esses 4 livros aí, como vocês dizem, eles não são uma coisa unicamente do samba, eles conseguem fazer com que você pense, entendeu? Em outros poderes, em outras forças, e principalmente no engrandecimento da mulher brasileira, da mulher negra, da mulher branca que tem identidade conosco, né, de uma forma geral. A diversidade possa ter conhecimento
desse trabalho que é tão bonito, tão glorioso e tão rico. Deus os abençoe sempre. Proteja e ilumine vocês cada vez mais. Obrigada, Jorge. Valeu. Parabéns, deputada Alessi Brandão. Muito obrigado, viu? Carmen agradeço, Faustino, agradeço. volte mais vezes. Patrícia Vaz, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Em Discussão Convida. Eu espero você.